Em meio às antigas florestas da Irlanda, onde a névoa encobre os segredos mais sombrios, existe uma criatura lendária que poucos ousaram tentar capturar: o Leprechaun. Pequeno, astuto e mestre das ilusões, ele guarda um tesouro de ouro impossível de ser encontrado. Ou será que é apenas uma miragem? Nesta história de mistério e engano, acompanhe a jornada de um homem que, ao tentar desvendar o segredo do Leprechaun, se vê preso em uma teia de truques que desafiam a lógica e a sorte. Prepare-se para uma lenda que vai fazer você repensar o que é realmente valioso. Mas cuidado, o Leprechaun nunca perde. A origem do Leprechaun. Em tempos antigos, os Leprechauns eram criaturas misteriosas que habitavam os bosques e colinas da Irlanda. Eles pertenciam ao povo das fadas, seres encantados com poderes mágicos que podiam assumir várias formas e controlar o mundo natural. Diferente de outras fadas, que eram associadas ao voo ou à beleza etérea, os Leprechauns eram conhecidos por sua aparência diminuta, com uma altura de cerca de 1 metro ou menos, e pela maneira como se escondiam de seres humanos, mais interessados em se manter em seu mundo secreto do que em interagir com o exterior. Nos primeiros relatos, os Leprechauns não eram vistos como pequenos homenzinhos de terno verde, mas sim como espíritos do bosque, que podiam assumir diversas formas, como o de pequenos homens de cabelo grisalho, com longas barbas e roupas simples. Muitos acreditavam que os Leprechauns eram, na verdade, almas dos mortos ou seres imortais da mitologia céltica, que tinham o poder de proteger grandes tesouros enterrados nas profundezas da terra. Outros relatos sugerem que eram espíritos que haviam sido amaldiçoados a viver por toda a eternidade, sem poder encontrar descanso, razão pela qual se escondiam dos humanos. A arte da enganação. A característica mais marcante dos Leprechauns era sua astúcia e inteligência. Eles eram mestres da ilusão e da engenhosidade, sempre prontos para enganar aqueles que tentavam tirá-los de seu esconderijo. Se um ser humano conseguisse capturar um Leprechaun, esse último, em sua aflição, geralmente ofereceria um acordo. Ele revelaria a localização de um tesouro ou cumpriria um desejo, mas em troca, o humano precisaria libertá-lo. No entanto, havia um truque. O Leprechaun sempre encontrava uma maneira de escapar, usando sua magia para desaparecer ou até mesmo para enganar o ser humano com uma versão distorcida de seu desejo. Se o caçador de tesouros desejasse ouro, por exemplo, o Leprechaun poderia levar a pessoa até um caldeirão repleto de moedas douradas, mas ao voltar para pegar mais ouro, ele descobriria que o caldeirão havia sumido ou que a localização do tesouro estava em um local diferente e impossível de encontrar. A ilusão também estava presente nas histórias sobre o arco-íris. O Leprechaun estava frequentemente associado ao fenômeno natural, que representava a ideia de um caminho para um tesouro escondido. Mas o arco-íris, como sabemos, é um fenômeno óptico que se desloca à medida que a pessoa se aproxima dele. Essa característica simbólica reflete a natureza enganosa do Leprechaun. O tesouro sempre parece ao alcance, mas nunca é possível tocá-lo. O tesouro do Leprechaun. Em muitas versões da lenda, o Leprechaun é descrito como o guardião de um tesouro de ouro. Esse tesouro, no entanto, não era algo fácil de encontrar. Ele estava escondido em cavernas secretas ou enterrado sob árvores antigas e misteriosas, localizadas em lugares de difícil acesso, como montanhas remotas ou campos inexplorados. Para muitas pessoas que tentavam encontrá-lo, o ouro era apenas uma ilusão. Dizia-se que o Leprechaun guardava o tesouro porque ele sabia que a ganância humana nunca poderia ser saciada. Mesmo que alguém conseguisse um pouco de sua riqueza, o desejo por mais acabaria por consumir a pessoa, levando-a à destruição. Essa lição era uma metáfora para a natureza humana, que é facilmente seduzida pela riqueza, mas acaba sempre perdendo aquilo que mais valoriza.
A lenda sugere que se uma pessoa fosse capaz de capturar o Leprechaun e manter os olhos fixos nele sem piscar, o Leprechaun seria forçado a revelar o segredo de seu tesouro. No entanto, a astúcia da criatura sempre vencia. Ao olhar diretamente para ela, o ser humano ficaria cada vez mais cansado, e no momento em que piscasse, o Leprechaun escaparia, levando o tesouro junto. O mistério do tesouro perdido. Em algumas versões mais antigas da história, o Leprechaun não apenas guardava um tesouro de ouro, mas também era o protetor de relíquias antigas e mágicas. Essas relíquias eram consideradas tão poderosas que poderiam mudar o curso da história ou conceder imensos poderes a quem as possuísse. Por exemplo, um Leprechaun poderia esconder um caixote mágico capaz de trazer a imortalidade ou de criar portais para outros mundos. Essas relíquias eram, contudo, algo que ninguém jamais poderia possuir, uma vez que, como o tesouro de ouro, estavam sempre fora do alcance. O Leprechaun e o mundo humano. Com o passar dos séculos, a imagem do Leprechaun foi suavizando, e ele passou a ser visto como um ser mais travesso, quase amigável, mais associado à boa sorte do que à astúcia traiçoeira. Sua aparência mudou também, de um homem velho, feio e astuto, para um pequeno ser de terno verde, de barba aparada e com um chapéu alto. Ele passou a ser relacionado principalmente ao dia de São Patrício, onde se tornou um símbolo nacional da Irlanda. Porém, a lenda original do Leprechaun continua a nos lembrar de que, por trás de sua aparência amigável, ele é uma figura que representa a enganação e o mistério, e que a busca pela riqueza ou pelo poder pode muitas vezes nos levar a um destino que não conseguimos prever. Essa lenda, em suas várias versões, encapsula a magia da Irlanda, o espírito de suas terras e a natureza complexa e muitas vezes contraditória daquilo que é desejado. O Leprechaun, com seu ouro e sua astúcia, é um símbolo eterno de que, por mais que busquemos algo, o verdadeiro tesouro pode estar na jornada e não no objetivo final. Se você gosta de lendas e histórias cheias de mistério e suspense, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like. Comente abaixo o que você faria se tivesse a chance de capturar um Leprechaun. Não perca os próximos contos.